Vibra meus elétrons, tudo positron? Vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre grandezas importantes em dosimetria. A gente nos últimos vídeos viu falar de dose absorvida, que é a quantidade de energia absorvida numa certa massa de material. Dose equivalente, que é a dose absorvida, mas especificada para cada tipo de radiação usando um fator de ponderação. E hoje a gente vai ver a dose efetiva, que é a continuação dessa ideia de dose, só que agora a gente olhando para cada parte do corpo. Vamos lá? Então, cada organismo é constituído por órgãos, tá? E esses órgãos, eles possuem radiosensibilidades diferentes. Ou seja, tem órgãos que são mais sensíveis, tem órgãos que são menos sensíveis à radiação. Com isso, a gente precisa estabelecer limites de dose para o corpo como um todo, pensando que cada órgão vai ter uma certa sensibilidade e assim eu preciso limitar a dose pensando nos efeitos cancerígenos ou hereditários. Assim, a gente entra com a ideia de dose efetiva, que também pode ser chamada de dose equivalente de corpo inteiro. Pessoal, essa dose efetiva ela leva em conta as características de cada órgão, utilizando um fator peso dos tecidos. Então, aqui, como é que a gente calcula essa dose efetiva? A dose efetiva ela é calculada utilizando a dose que a gente já viu, dose equivalente, que é em função de cada radiação, mas colocando um fator do órgão. Então, a dose efetiva é o quê? A dose equivalente vezes o fator peso de um tecido ou órgão. E a unidade de dose efetiva é a mesma de dose equivalente, que é o sievert. Beleza? Eric, e o que é esse fator peso do órgão? Bom, esse fator peso, que a gente agora chama de WT, ele é um fator relacionado à radiosensibilidade dos tecidos ou órgãos. E está baseado em diversos estudos epidemiológicos de indução de câncer e pesquisas em radiobiologia. Então, galera, aqui a gente tem uma tabela promovida pela IRCP, ou seja, Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Então essa tabela que me fala esse fator, ela vai sendo atualizada ao longo do tempo. Essa aqui é a tabela mais nova, a IRCP, com a resolução 60 de 1991. Nessa tabela, a gente pode ter o quê? Os fatores pesos de cada um dos tecidos ou órgãos. Vamos pensar em órgãos que têm uma alta radiosensibilidade, ou seja, órgãos que você consegue recuperar depois de longo tempo. Por exemplo, a pele. A pele, a gente já viu que tem o quê? Uma alta radiosensibilidade. Com isso, você deforma essa pele, mas o tecido consegue retornar ao seu estado original. Então, a pele ela tem uma importância relativamente baixa em relação aos outros órgãos. Por isso que o seu fator peso ele é muito pequenininho. Mas se a gente for pensar, olha, o que é importante um ser humano ter? Para você ter a perpetuação da espécie, você tem que ter indivíduos saudáveis. E qual parte que faz um indivíduo conseguir se reproduzir? As gônadas. Então é por isso que as gônadas elas têm um maior fator peso. Por quê? Porque é ali que você vai conseguir preservar a sua espécie. Eric, e se a gente pensar, por exemplo, nos outros tecidos, por exemplo, num pulmão? Pulmão é importante? Por isso que ele tem o segundo maior fator peso. Mas se a gente for pensar, por exemplo, num fígado, olha, o fígado é importante? Mas ele se regenera. Como ele se regenera, então o fator peso dele é menor.
Mesma coisa se a gente pensar, por exemplo, na mama. A mama é importante? É, mas você consegue sobreviver sem essa mama. Então o fator peso dela é um pouco menor do que um pulmão, por exemplo. Beleza? Com isso, existem limites de dose anuais para as pessoas poderem receber. Então, por exemplo, se você pensar numa dose efetiva, a dose efetiva é aquela que leva em conta o quê? O corpo inteiro. Então, vamos pensar o seguinte, olha, um público em geral pode receber uma dose de 1 milisievert por ano. Mas aquela pessoa que ela trabalha com a radiação, o indivíduo ocupacionalmente exposto, então ele recebe até 20 milisievert por ano. Se a gente for pensar agora em partes do organismo, eu estou pensando em dose equivalente, tá? Então, por exemplo, o cristalino, que é a parte dos olhos, pode receber para um público geral 50 milisievert. Mas para indivíduos ocupacionalmente expostos, ele pode receber 10 vezes mais, 500. Beleza? Tranquilo? Então vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar essa ideia. Uma pessoa teve sua região pélvica, constituída de gônadas, cólon e bexiga, irradiada com raios gama com uma dose de 1 miligray. Qual a dose efetiva que a pessoa foi irradiada? Então, pessoal, olha só. Primeira coisa, ele fala que a minha região pélvica é o quê? Constituída de gônadas, cólon e bexiga. Isso é importante para a gente daqui a pouco. Qual foi a radiação que foi emitida? Raios gama. Beleza. E qual a dose? 1 miligray. Olha a unidade. Miligray. Gray é a unidade de dose absorvida. Então, D igual ao quê? 1 miligray. Beleza? Então, isso aqui é o quê? Dose absorvida. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Então, primeira coisa, eu preciso transformar dose absorvida em dose equivalente. Ou seja, eu preciso transformar o D, que é a dose absorvida, em H, que é a dose equivalente. Lembra? A dose equivalente vai ser o quê? A dose absorvida vezes um fator peso. Isso. Beleza. Quanto a esse fator peso? Eu falei para vocês que a gente tinha que saber. Para raios gama, olha só, para raio gama, o fator peso é igual a quanto? 1. Ou seja, vamos dividir aqui a tela. Ó. O H vai ser igual a quanto? O D, que é a minha dose absorvida, vezes o meu fator de ponderação. Beleza, meu WR. Então, quanto vale meu H? O fator da a dose absorvida, 1 vezes o meu fator, 1. Ou seja, quanto vale o meu H? 1. 1 o quê? Galera, unidade de dose equivalente, sievert. Como eu estou trabalhando com miligray, então a minha unidade vai ser 1 milisievert. Beleza? Acabei de achar o quê? Acabei de achar a minha dose equivalente. E agora, o que a gente vai fazer? E agora eu vou achar a dose equivalente para cada um dos órgãos da região pélvica. Então, olha só, como é que eu faço isso? A gente vai fazer achando a dose efetiva a partir da dose equivalente e multiplicando pelo fator peso. Como assim, Eric? Aqui, a gente sabe o quê? Que o E, que é a minha dose efetiva, é igual a minha dose equivalente vezes WT, que é o meu fator peso do órgão. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, para o cólon, tá? Vamos olhar aqui para o cólon. Qual é o fator do cólon? Então, a gente olha aqui, ó. Cólon tá onde? Opa, tá aqui, ó. Cólon
0,12. Então, o que eu faço? E do cólon vai ser o quê? A minha dose equivalente 1 vezes o fator do cólon, 0,12. Ou seja, 1 vezes 0,12 vai dar quanto? 0,12. Qual unidade? É a mesma da dose equivalente. No caso, a gente viu que é milisievert. Beleza, acabei de achar pro cólon. Agora, vamos fazer o quê? Para as gônadas. Gônadas. Beleza. Então, quanto é que vai valer minha dose efetiva? Então, a gente vem aqui, gônadas. Opa, 0,2. Então, 1 vezes 0,2. Que dá quanto? 0,2 milisievert. E por último, tem a bexiga. Cadê a bexiga? Aqui, ó, bexiga 0,05. Então, aqui, ó, bexiga dá o quê? Beleza? Então, olha só. A gente acabou de achar para a bexiga que vale quanto? 0,05 milisievert. Beleza. Eric, e qual é a dose efetiva total? O E total, ou seja, a dose efetiva total, vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os E's. Ou seja, agora, para eu saber quanto eu vou ter ao todo, eu só preciso somar tudo que eu tenho. Ou seja, 0,12 mais 0,2 mais 0,05. Isso me dá uma dose efetiva total de quanto? Isso, ó, 0,32, 0,37 milisievert. Pessoal, de novo, o que eu fiz? Vi primeiro qual foi a dose que ele me deu. Aqui, ó, resumindo, ó. Primeiro, eu peguei a dose absorvida, beleza? Depois, o que eu fiz? Da dose absorvida, eu transformei em dose equivalente. Depois, o que eu fiz? Da dose equivalente, eu transformei em dose efetiva. E por último, o que eu fiz? A soma das doses efetivas. Então a gente sempre vai tentar ver isso. Pega a dose que ele me deu, descobre se é absorvida ou equivalente. Transforma em dose efetiva, multiplicando pelo fator peso do órgão e depois soma todas as doses. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente viu sobre dose efetiva, que é quanto realmente um determinado órgão vai receber e a gente consegue fazer uma ponderação para o corpo inteiro. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!